Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é mais uma live da Mais com Humores. Hoje vamos falar de transtorno bipolar. E mais do que falar do transtorno bipolar, vamos falar do que fazer depois do diagnóstico. Pois é, sempre um caminho longo para se chegar ao diagnóstico. Pode trazer um pouco de desespero, de preocupação. Para algumas pessoas pode ser um alívio. Então, vamos falar desse tema com o psiquiatra Dr. João Lorenzini, psiquiatra especialista nos transtornos do humor, que são a depressão e o transtorno bipolar. Então, vai ser muito bom poder contar com a presença dele. Vamos esperar ele entrar, já já a gente começa. Sejam todos muito bem-vindos, estou vendo algumas pessoas já entrando. Ele já está chegando. Já estou aceitando ele. Gente, vai ser uma live maravilhosa. Está carregando. Já já a gente começa. Boa noite, doutor João. Você está me vendo ou ainda está carregando para mim? Boa noite, estou vendo sim. Eu acho que teve um probleminha com a câmera. Peraí que eu vou consertar. Um minutinho. Gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos. Estou vendo várias pessoas entrando. Muito bom ter vocês com a gente hoje. Tem muitos assuntos, né? O que falar depois do diagnóstico? Vamos falar de aceitação, dessa difícil aceitação. Vamos falar, obviamente, de tratamento. Vamos falar de conhecer e reconhecer a doença. Oi, boa noite. Obrigada pelas mensagens. Vamos lá. O doutor João está reentrando. Está com um probleminha técnico. Já já a gente começa. Para quem não assistiu, a gente já fez uma live sobre diagnóstico, então procura lá no feed. E hoje a gente vai falar muito mais do que fazer depois do diagnóstico. Está carregando. Por enquanto, para mim, está carregando. Ih, está caindo. Gente, vocês chegaram a ver o Dr. João? Apareceu para você a imagem dele? Só para saber se é só para mim que estava dando um erro? Vocês conseguem me falar aqui no chat? Não, vocês não estavam vendo ele. Não apareceu, né? Vamos esperar um pouquinho. Apareceu nadinha. Mas vocês estão me vendo o quê? Me escutando tudo o quê? Dá um oi aqui no chat. Para mim, a imagem minha, tá tudo bem? Vamos lá. Eu solicito de novo. Agora sim! Tudo bem? Ainda Tudo bem. bem? Agora sim, seja muito bem-vindo, doutor João. É um prazer receber você hoje aqui no nosso canal Mais com Humores, para uma live muito especial, porque você e eu adoramos falar de transtorno bipolar, né? Viram o nosso xodó. E hoje vamos falar do que fazer depois do diagnóstico de transtorno bipolar. Todo mundo está nos vendo, nos escutando? Bota no ok para a gente no chat. Acho que agora funcionou, né, gente? Perfeito. Deixa eu colocar aqui para carregar, porque
Tive um probleminha com meu outro celular. Prontinho. Certinho. Perfeito. Então, gente, eu vou me apresentar rapidamente. Quem não me conhece, eu sou a Cristelle Maillet, eu sou francesa, por isso esse sotaque. Eu sou a criadora da Mães com Humores, que é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, vocês têm esse canal Instagram pelo qual estou conectada, onde tem vários conteúdos, várias lives, tem o canal YouTube também, e tem, inédito no Brasil, o grupo de apoio para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, é um grupo online, gratuito, que vocês podem conhecer e participar. E hoje temos o prazer de receber o Dr. João Lorenzini, que é psiquiatra, vou apresentar ele rapidamente. Ele tem graduação em medicina pela Unesp, residência médica em psiquiatria pela Unicamp, certificação em depressão e suicídio pela Douglas Mental Health University Institute McGill, que fica lá em Montreal, no Canadá, desculpa. Uma especialização em psicofarmacologia avançada. Ele também é cofundador do Espaço Garten, uma clínica para tratamento dos transtornos do humor, que são a depressão e transtorno bipolar, e desregulação emocional. Então, hoje, gente, trouxemos um especialista no tema do transtorno bipolar. Eu preciso dizer que eu sou fã dos conteúdos do Dr. João Lorenzini. Então, quem vem do meu canal e não conhecia, por favor, já começar a seguir ele. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cristelle. Boa Prazer noite. estar aqui então, com vocês. Obrigada. Então, vamos já começar por nosso assunto. Eu falei que eu já tive uma live bastante ampla sobre diagnóstico em si, que já é uma parte muito complexa. E hoje vamos falar do que fazer depois de receber esse diagnóstico. Então, para quem acabou de receber, mas para quem também já convive há vários anos com transtorno bipolar e está lutando, essa live é muito importante para você. Eu queria começar, doutor, falando um pouquinho de quando a gente recebe o diagnóstico, parece assim um balde de água fria, parece uma coisa muito difícil de aceitar. Eu tive até um comentário, uma pergunta falando, eu fiquei muito mal depois do diagnóstico, um peso, como tornar esse momento mais leve? Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente, por que a gente fala de processo de aceitação. É interessante essa questão, porque normalmente, quando vem uma pessoa e ela recebe um diagnóstico, ela toma aquilo, na verdade, como um problema na vida dela. Ela toma, na verdade, como uma condenação. Então, olha, fui condenada, tenho um transtorno bipolar. Então, aqueles períodos que eu tinha de depressão, aqueles períodos hipomaníacos, aquela dificuldade que eu tinha de economizar, de juntar dinheiro, aqueles problemas de relacionamentos que eu tinha a todo momento, o fato de eu não conseguir dormir, de eu ser uma pessoa difícil de lidar ou ficar irritada. Então, na verdade, isso não sou eu. Isso é um diagnóstico, então fui condenada. Mas, gente, tinha que ser o contrário. A pessoa ela não vai mudar porque ela recebeu o diagnóstico. Agora que ela recebeu o diagnóstico, ela vai conseguir entender melhor o que ela apresenta. Então, muita gente vem e fala, poxa, sou bipolar, então sou gravíssima. Não, peraí, você é você. Você não mudou agora que você recebeu o diagnóstico. Agora você vai entender o que você tem, isso vai abrir para você uma libertação, não é condenação. O que eu posso fazer para melhorar? Então, esse é o primeiro ponto. É a dificuldade que a pessoa tem de entender que um diagnóstico não muda ela, dá um nome para o conjunto de sintomas que ela tinha ou que ela tem. Com certeza. Eu posso dar até meu depoimento, porque eu sou portadora de transtorno bipolar tipo 2, descobri aos 29 anos de idade, e no início eu senti esse peso, esse sofrimento, e demorou para realmente me dar conta que foi um alívio, porque com o tratamento, com o diagnóstico certo, vem o tratamento certo. Então,
Mas a gente precisa falar que pode demorar tempo, né? Fazer esse processo de aceitação da doença. Normalmente, para uma pessoa receber um diagnóstico de transtorno bipolar, ela vai demorar uma média de 10 a 20 anos. Então, quando a sintomatologia, os sintomas são mais leves, entre aspas, mais brandos, demora muito mais. E quanto mais a pessoa ela vai tendo isso no início da vida dela, ou quanto menos descola da personalidade dela ou da forma dela ser, quanto mais pervasivos os sintomas, mais difícil é dar o diagnóstico. Então, tem gente que chega com 20 anos, desde que começou com os primeiros sintomas, e nunca recebeu o diagnóstico. Então, ela fala, hoje, inclusive, passou uma paciente que ela tinha transtorno bipolar do tipo 1, ou seja, ela fazia episódios também de mania, e ela não tinha recebido o diagnóstico. E depois que você dá o diagnóstico, né, Cristelle, vem um outro problema. Tá, eu dei o diagnóstico, vem um impacto inicial. Eu explico o que é o diagnóstico. E aí? E a pessoa, ela entendeu? Porque é difícil você entender o que eu falo, de você compreender, absorver aquela informação. Ela entendeu? Porque, assim, é normal, né? Você falou, você tem transtorno bipolar, tipo, fui no outro psiquiatra ou no profissional que falou que eu tinha transtorno bipolar. Saí de lá. Mas é o seguinte, continuo ansiosa, continuo deprimida e tenho transtorno bipolar. Então, a pessoa ela não consegue compreender a dimensão do que aquilo significa na vida dela e ela não consegue entender que aquilo é um transtorno que é possível tratar e, pior, ela não consegue entender o que é ela e o que é a doença. Exatamente. É muito difícil falar, e nesse momento eu estou sentindo isso, estou me comportando dessa maneira, sou eu como paciente, como pessoa, ou é a doença falando? É realmente com o tempo e muita terapia que a gente aprende isso. E você tocou um ponto essencial, que é a gente precisa entender a doença, e a gente precisa, então, conhecer a doença. Você poderia explicar para a gente o que é a famosa psicoeducação, que a gente ouve tanto falar, falar que é importante fazer isso? Então, antes, quando eu estava no começo da residência médica e ouvia a palavra psicoeducação, isso soava para mim uma coisa um pouco ruim ou uma coisa meio piegas, estou sendo honesto. Falava, tá, psicoeducação é você explicar o que é. Não, é você passar, não, é você vai educar a pessoa sobre o que é, conversar. E, na verdade, o que é isso? O que significa você educar a pessoa? É você ensinar para ela o que ela tem. Isso é difícil. É você ensinar o que aquele diagnóstico ele abrange para ela. Porque quando você fala de educar sobre uma doença, por exemplo, a pessoa ela tem um problema no coração. Ela não é aquilo, ela sabe que o coração faz parte dela, mas não compreende ela, está nela. Quando a pessoa quebra uma perna, um braço, ela vê a perna quebrada, o braço quebrado. Só que quando acontece um processo dentro do cérebro, você tem dificuldades em diferenciar o que é você, quais foram as suas decisões, ou quais foram os episódios de hipomania, aquilo que você decidiu por você, ou aquilo que você estava ativado, períodos que você não queria fazer as coisas ou você estava deprimido. Então, quando você psicoeduca, você está ensinando o que é cada fase do episódio, quais são os sintomas, o que afeta, quais domínios cerebrais afetam aquela doença. Por exemplo, o que é impulsividade? Qual que é a sua impulsividade? Como que o humor oscila? E como que oscila em você? Como que afeta o seu sono quando você está em depressão ou quando você começa a ficar ativado em hipomania? Então, isso é psicoeducar. Isso é o primeiro grande passo para uma pessoa conseguir a estabilidade. E não foi diferente com você, né, Cristelle, que a gente estava até discutindo, né? Com certeza. Gente, se vocês tiverem perguntas, coloquem no chat
Eu vou tentar anotar e trazer elas no momento oportuno, tá? Eu vi aqui uma pergunta, porque está demorando para passar para mim, mas recebi diagnóstico negativo para TAB, mas achou que sou. E agora? A importância de conversar, né, com o psiquiatra. É, o, é muito comum o paciente ele vir não diagnosticado e você diagnosticar. Agora, quando o paciente suspeita de um transtorno que é tão subdiagnosticado, vale muito a pena procurar um especialista. Porque pode ser que o paciente esteja errado, ele não tenha transtorno bipolar? Pode. Mas é a minoria dos casos, porque tem alguma coisa ali para ele suspeitar. Alguma oscilação de humor, tem alguma impulsividade. Então, vale a pena procurar um especialista. Perfeito. E dentro, então, da psicoeducação, você citou algumas áreas bem específicas, né? A gente precisa entender o que é essa doença, como ela se manifesta. Você acha que é importante a pessoa entender justamente essas fases que caracterizam o transtorno bipolar, entender de sintoma mesmo, se capacitar sobre sintoma? Então, eu acho fundamental, porque é o seguinte, muita gente ainda entende o transtorno bipolar ou como aqueles sintomas maníacos com psicose, com a quebra de realidade, então, que acontece em 1% da população, sintomas maníacos, e nem todos ainda têm sintomas psicóticos, mas, ou aquele quadro que a pessoa está triste ou está feliz. Só que quando a gente fala de transtorno bipolar, por exemplo, a gente está falando de depressões que, na sua maioria, são depressões atípicas. Então, elas não vão cursar, na sua maioria, com tristeza, com melancolia, né, que é tristeza, pessimismo, choro fácil, culpa. A maioria das vezes vai cursar com anergia, ou seja, a pessoa reduz completamente à disposição. O humor não fica triste, ele fica apático. A pessoa quer dormir muito. Então, isso é facilmente confundido, por exemplo, com um cansaço. Ah, eu tô assim porque o trabalho tá pegando. Eu fui no fulano de tal, falou que eu tenho burnout. E tá deprimido. E a hipomania é mais difícil ainda de ser identificada pelo indivíduo, porque ela pode cursar de diversas formas diferentes, inclusive raramente cursa com euforia, normalmente cursa com irritação, a pessoa começa a achar pelo em ovo, se acha dono da razão, fica impulsivo, e às vezes a impulsividade é para o trabalho, então passa a render mais, fica irritado, fica uma pessoa difícil. Então, a psicoeducação, ela vai abranger necessariamente a pessoa entender os polos e o que acontece em cada polo, inclusive quando tem uma mistura de depressão com sintomas de ativação, que são os quadros mistos. Perfeito. Tem uma pessoa que perguntou o que significa tipo 1 e tipo 2. Você acabou de explicar, falando de hipomania, mania, né? Então, tipo 1 é quem faz mania, além das depressões, né? E no tipo 2, a pessoa não chega na mania, como o doutor descreveu, para na hipomania, que seria uma mania com sintomas um pouquinho mais leves. Tem tanta variedade, né? Porque a gente fala do espectro do transtorno bipolar, de tão difícil é caracterizar essa doença, né? Exatamente. Então, como você muito bem falou, o espectro ele vai abranger todos aqueles indivíduos que têm uma doença que vai cursar com uma alteração do humor e ou da energia e ou do impulso. Então, quando a pessoa ela tem pelo menos um episódio de mania, não importa se foi ontem, se foi há 10 anos, se foi há 20 anos, ela tem transtorno bipolar do tipo 1. Se ela tem depressão e hipomanias, transtorno bipolar do tipo 2, tem aqueles quadros que a pessoa não cursa nem com hipomania, nem com depressão, mas fica entre os sintomas de um e outro, com muita oscilação. Então, a gente fala que essa pessoa tem um transtorno ciclotímico, e aqueles indivíduos que não fecham nenhum desses
critérios, subtipos, mas que eles têm sintomas hipomaníacos e depressões, ou hipomanias e sintomas depressivos, que a gente coloca como outros transtornos bipolares. Perfeito. A gente tive aqui uma pergunta. E quem recebeu o diagnóstico aos 55 anos? Tem jeito de levar uma vida normal? Acho que o doutor vai responder ao longo da live o que é importante para fazer, quais são as ações, as atitudes rumo à estabilidade, mas tem jeito sim. Com certeza tem. Existe um início tardio em uma parte da população, que é 0,5 a 1% da população, que começa depois dos 50 anos de idade. Estudos mais recentes mostram que começa depois dos 40 anos de idade esse início tardio. Mas essas pessoas, elas precisam ser investigadas quanto a outras causas que possam ter desencadeado o transtorno bipolar, mas uma pessoa que recebeu o diagnóstico aos 50 e poucos anos pode ser uma pessoa que sempre teve transtorno bipolar, começou lá na juventude e só foi receber o diagnóstico com 50 e poucos anos de idade. E claro que tem que fazer, com certeza tem que ser feito. Perfeito. Temos um comentário aqui. Para mim, o mais difícil é lidar com os familiares. Escuto piadas, parece que eu escolhi ser bipolar. A gente sabe que é uma doença que é muito rodeada de estigma, tabu, preconceitos, e infelizmente na própria família também, né, doutor? É demais, e eu também acho isso uma dificuldade, porque eu vejo essa dificuldade quando você consegue ver a pessoa melhorando, a pessoa demorou para receber o diagnóstico, ela demorou para aceitar o diagnóstico, ela aceita e vem um familiar e fala, ou você não tem nada, isso tudo é frescura, você acaba com a pessoa, você entendeu? Você acaba com a pessoa. Ou o familiar vira e fala assim, qualquer coisa, opinião que a pessoa expressa, ou alguma irritabilidade que ela apresente, ele vai falar, você já tomou seu remedinho hoje? Sabia que você não bate bem, você é louco? Então, isso também destrói a pessoa. São duas dificuldades que eu também vejo a pessoa encontrando. Então, uma necessidade muito grande, as pessoas que estão em volta da pessoa com transtorno bipolar entenda da bipolaridade, também porque é um quadro muito genético. Então, tem uma herdabilidade muito alta, de 90%, o que significa que se a pessoa tem, provavelmente, muito provavelmente, os familiares ao redor também vão cursar com algum espectro do transtorno bipolar. Perfeito. Então, justamente o psiquiatra ele precisa perguntar não só o histórico da pessoa, mas o histórico familiar também, porque você falou que é uma doença altamente com proporção genética muito, muito importante. Mas a gente precisa lembrar que não é só porque eu tenho a vulnerabilidade genética que eu vou desenvolver. Vai depender também dos fatores ambientais, estressores, não é? Com certeza. O fato de você receber os genes que não são específicos, mas que são do transtorno bipolar, não significa que eles vão ativar. Então, ao longo da vida, você pode se expor a gatilhos como falta de sono, então sono muito ruim, uso de substâncias, inclusive a maconha, gatilhos mesmo ambientais, como brigas, términos, perda de entes queridos, tudo isso pode predispor traumas, né, são muito importantes, principalmente na infância, são questões que podem cursar com que esses genes eles ativem e a pessoa ela vai, obviamente, a gente está falando de epigenética, mas ela vai apresentar a manifestação do quadro de bipolaridade. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Carol. Carol, eu vou guardar para um pouquinho depois, que é tratamento só com medicamento? Você vai ver que não. Que tem muito mais do que isso. E o paciente ele precisa entender também, você me falou bastante das consequências do diagnóstico. O que seria isso? Quando eu proponho para um paciente, você chega, você entendeu que você tem transtorno bipolar, eu proponho um medicamento que, claro, o objetivo é cursar com uma melhora
dos sintomas uma melhora da qualidade de vida, mas que também pode cursar com alguns efeitos colaterais. Esse medicamento não deu certo, precisa associar com tal medicamento. Você precisa entender o porquê que você está tratando. E para entender, precisa estar muito cristalino quais são as consequências negativas de um transtorno bipolar. Porque aquele indivíduo cuja sintomatologia é tô em mania, quebro tudo, fico internado, às vezes nesse indivíduo é mais fácil entender a consequência. Ou aquele indivíduo que ele deprime, ele acha as consequências mais fáceis de entender. Mas aquele indivíduo que fica com, fico muito obstinado no trabalho, quando fico em hipomania eu fico super bem, me sinto ótimo, só não gosto da depressão, eu não quero ficar tomando tudo isso de medicamento. Então você compreender que se você não fizer o tratamento, você vai ter prejuízo, ou na sua vida financeira, ou na sua vida amorosa, ou nas pessoas ao redor de você, entre outras coisas, inclusive cognitivos, dependendo, ao longo do tempo, tem a neuroprogressão do quadro de bipolaridade. Se você não estabiliza, você começa a compreender, olha, eu realmente preciso tratar. Eu realmente não posso usar droga. Realmente não posso beber. Eu preciso dormir sempre no mesmo horário. Porque daí fica mais fácil, você entendeu a consequência. Então é fácil você ponderar a favor do tratamento, que não é fácil, né? Ele exige muito. Uma das consequências também é entender o que é a estabilidade. Ou seja, o que é estabilidade versus o que é sintoma. Você comentou um pouco no início, sintoma versus personalidade. Então, é difícil para a pessoa entender e até reconhecer se ela está estável ou não. Essa é uma questão que acho que 100% das pessoas portadoras de transtorno bipolar já se depararam ao longo da vida. Que olha, é o seguinte, eu não sei o que é estabilidade, o que eu estou buscando? Porque assim, eu vivo recebendo um monte de comentário, né, às vezes de post, que as pessoas colocam assim, estabilidade não existe. Mas o que é estabilidade? É a pessoa nunca mais ter nenhum sintoma, nenhuma emoção negativa, o humor nunca mais ficar irritado? Não. Estabilidade é aquela pessoa que ela fica funcional, ela melhora a qualidade de vida dela, ela melhora os relacionamentos ao redor dela. Essa pessoa está estável, ela não está mais impulsiva, ela não está mais em função do transtorno bipolar. Isso não significa que ela nunca vai ficar ansiosa, não significa que ela vai perder uma pessoa querida perto dela, ela não vai ficar muito triste, ou que ela vai ficar irritada se ela tiver com fome, ou alguém falar alguma coisa que ela não gostou, ou que ela não vai ficar irritada com o chefe dela. Não significa isso, entendeu? Significa que ela está estável, o humor ele consegue se modular de uma forma natural de novo, o impulso ele volta a ser saudável. Então, isso é estabilidade. Mas e se eu precisar ajustar o medicamento ao longo do caminho? Isso pode acontecer, dependendo do gatilho, pode. Mas estabilidade é isso, ela existe. Muita gente, você sabe disso, né? Célia, a gente conversou, muita gente se estabiliza, fica estável mesmo. Com todas... Você... O que para você é estabilidade? Uma curiosidade. O que você sente da estabilidade? Nossa, é impressionante, porque eu achava que eu tinha período de estabilidade lá atrás, mas quando eu vejo a estabilidade hoje, eu vejo que não estava completamente estável, que lá atrás eu tinha ainda resquício de sintomas. Então, para mim, a estabilidade é não depender mais desses sintomas, inclusive os pequenininhos que sobravam. Não, hoje eu não tenho remissão dos sintomas, mas eu sinto alegria, tristeza, eu tenho capacidade funcional de tocar minha vida, de tocar a maternidade, de ter mais com humores como trabalho, de ter um relacionamento afetivo, de conseguir balancear as minhas emoções sem cair assim drasticamente de repente. Tem estressores? Tem. Mas aí eu consigo lidar, eu não fico uma semana chorando porque tive alguma estressão. Não, eu fico o dia mal, o dia seguinte já acordo bem. Então, para mim, a estabilidade é um pouco disso.
você contando isso, eu lembro que uma paciente agora recente, que está estável, ela falou uma coisa que eu achei muito legal, e que serve para exemplificar o que é estabilidade. Ela falou assim, olha, o meu carro foi roubado, mas pela primeira vez na vida, eu tive uma tristeza saudável. Eu fiquei triste, eu chorei, mas eu levantei e não deprimi. Então, eu achei muito interessante que você está saudável. Mas a dificuldade maior das pessoas é confundir estar bem com hipomania. E verdade, porque hipomania a gente começa a ser mais. Eu me sentia, pelo menos, mais produtiva, criativa, podia dormir menos, eu estava cheia de ideias, mil uma coisa para começar, eu não terminava nada, e hoje percebo que eu estava um tiquinho de mais bem, e que tem também muito diferente da estabilidade. Gente, a gente já vai falar do tratamento, que tem várias perguntas sobre isso. Eu queria só terminar o ponto da aceitação de conhecer a doença com o fato de reconhecer a doença em si. Porque você pode estudar toda a lista de sintomas, assistir mil uma live e ter dificuldade de reconhecer esses sintomas em você. Então, esse reconhecimento é bem importante, né, doutor? Porque às vezes a gente está falando aqui, ou você procura no Google, vai lá, vai no chat GPT e digita lá, transtorno bipolar, daí vai sair uma lista de sintomas. Daí você olha e fala, tá, irritado eu fico. Mas aqui está falando impulsividade para gasto, não tem impulsividade para gasto. Eu não tenho impulsividade para gasto, eu não fico com aumento da libido, eu saio fazendo sexo por aí. Então, tem que ver aqueles sintomas que se encaixam. Qual que é a sua bipolaridade? Tem gente que fica mais impulsivo para trabalhar, por exemplo, tem um aumento da energia dirigida para o trabalho. Tem pessoas que, por exemplo, têm um aumento do impulso para jogar. Já tive pacientes, inclusive, que o aumento do impulso era uma senhora, ela acordava, ficava até 2, 3 da manhã de madrugada limpando a casa. O impulso dela era para fazer faxina. Então, se ela ficasse procurando assim, a gasto, ela não tinha, sexo, ela não tinha, álcool, ela não tinha. Então, a gente precisa sempre olhar o que está acontecendo com você, porque daí não adianta eu ficar perguntando para você em consulta ou você ficar buscando hipomania de uma coisa que você não faz. A hipomania, por exemplo, a impulsividade, desculpa, na hipomania, ela é fomentada pelo meio e ela está ligada a algo que para você faz sentido. Então, não adianta eu ficar perguntando, olha, e aí, você está bebendo? Você fala, mas eu nunca bebi. Nenhuma hipomania eu bebi. Ah, você está fazendo muito sexo? Não, mas eu nunca tive aumento da libido. Eu preciso entender como aquele transtorno bipolar se comporta em você, para você também conseguir raciocinar. Olha, quando eu começo a entrar em hipomania, eu começo a dormir menos. Opa, pera lá. Então, a gente sempre vai observar o seu sono. Começou a dormir menos, sabe que é transtorno que está vindo, a hipomania. Eu começo a ficar irritada, passo uns dias, eu começo a brigar com meu marido, ele começa a ficar chato. Então, é importante entender o que significa a psicoeducação, ela envolve isso. O que é o transtorno bipolar, mas que tipo de transtorno bipolar você tem, como que ele funciona em você. Perfeito. E agora, já que a gente tem muitas perguntas sobre isso, vamos falar de tratamento. Vamos começar pelo tratamento medicamentoso. Por que, doutor João, precisamos tomar remédios e remédios por muito tempo, até a vida toda? Não é o tipo de doença que quando a gente melhora, a gente pode parar? Então, não é. O transtorno bipolar, ele é um quadro que a gente fala muito da polarização dele, depressão, hipomania e mania. Mas ele é um quadro que ele é marcado por ciclicidade e recorrência. Então, não adianta deixar de tomar a medicação, porque tem 100% de chance de ter outro episódio. Então, eu tive 5 depressões, 2 hipomanias e faz 10 anos que eu estou estável. Se parar o medicamento, volta com certeza. Mas eu faço atividade física, mas eu estou longe de gatilho. Perfeito, mas volta. É um quadro que até hoje ele tem tratamento, mas ele não apresenta cura.
O que a gente fala é remissão dos sintomas. Pessoa que vive bem, como se não tivesse transtorno bipolar, que é o objetivo, mas tomando a medicação e não só a medicação, fazendo as outras coisas que importam. Perfeito. E então a gente entendeu o porquê, né? Evitar as recaídas. E tem diferença de tratamento entre fase de, vamos dizer, aguda e fase que seria mais de manutenção? São tratamentos diferentes ou precisa sempre manter o mesmo tratamento? Então, é interessante essa pergunta, porque é o seguinte, quando a gente pensa na bipolaridade, a gente não pode só pensar, tô deprimido e agora tô em mania, como se fossem coisas separadas. É uma coisa só. A gente precisa sempre pensar como uma coisa só. Se você só trata a depressão, a pessoa está deprimida, você dá um antidepressivo. Você pode até tirar aquela pessoa da depressão. E tem bipolares que respondem bem a antidepressivos. Só que, se você não entender que é uma doença, e não são várias doenças, depressão, mania, não, é uma coisa só, você vai tratar com antidepressivo somente, vai sair do quadro agudo, o que vai acontecer? A pessoa vai voltar a apresentar depressão, ou vai ter hipomania, ou vai ter sintomas mistos. Então, você precisa, sim, focar no quadro agudo, independente se é mania ou depressão, mas já pensando na estabilidade, depois ali a médio prazo, evitando outros sintomas. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está com depressão, você vai introduzir um medicamento que é voltado para a depressão, inclusive, dependendo do caso, até antidepressivo pode ser usado, mas você vai colocar o estabilizador de humor. Você vai pensar que lá, a médio prazo, você vai querer tirar o antidepressivo e manter só com os estabilizadores. Então, basicamente, independentemente do quadro, você precisa tratar com estabilizadores. É isso que vai segurar todos os polos. Entendi. Você poderia dar alguns exemplos de estabilizadores? São várias categorias? O que seriam esses tipos de remédios? Estabilizadores de humor compreende o lítio, os anticonvulsivantes, claro que a gente não, dependendo do anticonvulsivante não entra, né? Tupiramato não é estabilizador de humor, pregabalina não é estabilizador de humor, mas, por exemplo, ácido valproico, carbamazepina, oxcarbazepina, que é um pouquinho mais fraco, mas dependendo pode ser utilizado, são estabilizadores e antipsicóticos, que também que têm a função de estabilizar o quadro. Tem alguns medicamentos que a gente precisa evitar na fase de ativação, como, por exemplo, a pessoa está em mania ou está em depressão mista ou está em hipomania mista, eu não vou colocar medicamento que tenha função antidepressiva. Então, eu não vou usar lamotrigina, mas a pessoa está com depressão, mas é mista, não vou usar lamotrigina que tem função antidepressiva. Lurazidona, mas é boa para depressão, tá, mas tem a função de ativação, não estabilização. E antipsicóticos que eu falei, risperidona, olanzapina, quetiapina, lurazidona, aripiprazol, são exemplos aqui de medicamentos que estabilizam. Perfeito. Tivemos uma pergunta que provavelmente a pessoa agora já autorrespondeu. É possível chegar nessa estabilidade, então, sem remédios? A gente já Não. respondeu. Eu queria até dar um exemplo rápido, que eu vi uma vez uma paciente faz 3 semanas, um caso novo, de uma paciente com transtorno bipolar do tipo 1, que ela estava resistente a vários medicamentos, ela tratava, acho que até em outro país, não lembro, e ela começou a controlar bastante os ritmos biológicos dela. Então, ia dormir sempre no mesmo horário, comia bem no mesmo horário, passou a fazer atividade física. Ela melhorou? Melhorou bastante, muito. Só que ela parou a medicação. Ela ficou 2 anos bem, mas ela caiu. E por quê? Porque ela estava sem medicamento. Então, assim, é impossível, não tem como. Isso eu afirmo. E se tivesse, eu falaria, eu buscaria, mas não tem. Não existe a possibilidade de uma estabilização de transtorno bipolar sem medicação. Não é só medicação mesmo, mas é impossível tratar e manter
uma estabilidade, que é o mais importante, sem estabilizador de humor. Tem uma pessoa que comentou, tenho medo de comprar os remédios, talvez no sentido de medo de tomar os remédios, medo dos efeitos colaterais, ou medo da pessoa até na farmácia te julgar. Eu já senti esse julgamento É de, mesmo? você está aqui de novo? Ah, Precisa de tudo isso? eu já ouvi isso. Nossa, bom. Ai, meu Deus, eu fico tão irritado, tão bravo quando escuto isso. Eu tive uma paciente que ela estava super estável, daí ela foi num endocrinologista, cujo nome eu não jamais citarei, mas ele falou assim: Ah, Celítio, que medicamento estranho, não precisa disso não. E ela parou e estabilizou completamente. E a farmacêutica eu já vi também fazendo isso. Vai na farmácia, a pessoa fala assim: Nossa, quanto medicamento, uma pessoa tão novinha tomando isso. A pessoa sai de lá arrasada. Gente, eu acho isso assim, o fim do mundo, assim, para todo mundo. Acho isso um horror. Filme de É terror. muito difícil o estigma que a gente pode viver no dia a dia. Eu, no trabalho, nunca me senti à vontade para falar que eu tinha transtorno bipolar. No trabalho corporativo que eu tinha Aham. antes, né? Sempre falei, tô com depressão, que já era ruim de falar, mas parecia que estava mais aceitável, É sabe? claro. Então, E difícil. interessante, porque tem gente que fala, a pessoa fala isso só para ficar afastada do trabalho. Pelo contrário, a grandíssima maioria dos pacientes, claro, quando não está bem, precisa ficar afastado mesmo. Mas eles não querem nenhum tipo de atestado, não querem colocar CID, tem medo, que fala, gente, imagina, eu já sou julgado em casa. Se eu falar que tem transtorno polar, daí que o meu chefe vai acabar comigo mesmo, meu colega. Então, te entendo, te entendo. É. E tem uma parte que é bem importante, que é alinhar as expectativas com o psiquiatra. Seria o quê? Seria entender que demora tempo para o remédio fazer efeito? Quando você está tratando com um medicamento ideal, o que é um medicamento ideal? Aquele medicamento que ele vai, em 100% dos casos, fazer efeito e, ao mesmo tempo, ele não vai causar nenhum efeito colateral. Perfeito. Mas ele não existe. Então, qual que é o problema? Muitas pessoas não vão responder com o mesmo medicamento. Ah, mas o meu vizinho toma lítio e fica ótimo. Tá, 30% são excelentes respondedores. 30% respondem parcialmente, 30% não responde. Então, a gente tem uma variabilidade, inclusive, dos sintomas e também da resposta à medicação. Então, quando você vai ensinar a pessoa e falar, olha, vamos alinhar a expectativa, você está com esse quadro há 20 anos, é um quadro grave. Provavelmente, você não vai melhorar em uma semana, 2 semanas, 3 semanas. É um processo que a gente vai ter que regular o seu sono, vai ter que estar junto de um psicólogo. Não tem como assim, é muito difícil tratar transtorno bipolar sem a ajuda de um psicólogo especializado. Ele vai estar avaliando os ritmos biológicos da pessoa e fazendo em conjunto a psicoeducação. Então, a gente fala para o paciente, olha, você vai tomar esse medicamento aqui, mas você pode, no início, sentir um pouco de sono, ele pode te ajudar muito, mas a gente vai ter que ficar medindo no sangue para ver quanto que ele está, o nível dele, entre outras coisas. Esse tipo de alinhamento, ele funciona quando o paciente ele sente que ele consegue te acessar se ele precisar. Não estou falando aqui ligar meia-noite pedindo medicação. Estou falando assim, olha, não estou bem, me ajuda? Perfeito. Quando ele sente isso, ele vai se sentindo confortável. Olha, o psiquiatra vai fazer de tudo por mim. Pode ser que ele não consiga me estabilizar? Pode ser, mas eu sei que muitas pessoas estabilizam, eu sei que ele vai estar comigo, o psicólogo vai estar comigo. Então, isso é importante na hora que você vai alinhar a expectativa, porque tem gente que acha que só a medicação vai fazer tudo, E não é, tudo. A e não pessoa é vai, suficiente. a pessoa vai continuar Vamos, bebendo, continuar dormindo vamos mal. Perfeito. Vamos entender um pouco, então, porque você falou que medicação não é suficiente, precisa de outras medidas. Você falou de psicoterapia. Psicoterapia seria um pilar essencial para quem tem transtorno bipolar? Seria.
seria um pilar essencial, mas eu preciso reforçar uma coisa. Precisa ser um psicólogo ou psicóloga que entenda sobre transtorno bipolar. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar fomentando sintomas ou justificando sintomas. Ah, eu quero largar da minha mulher, faz isso mesmo, porque... Não, às vezes a pessoa tem hipomania. Então, é uma pessoa que entende um pilar fundamental, porque, primeiro, vai psicoeducar, então é aquela pessoa que vai fazer o trabalho chato de ter que ir lá e ensinar. Você não vai aprender em uma hora o que é transtorno bipolar. Semanalmente, indo lá, você entendendo, você lendo. Tem livros maravilhosos que eu posso recomendar, que ajudam muito na questão do entendimento. Então, vai ensinar, vai ajudar a pessoa a regular o sono. Isso daí é fundamental. Não existe uma pessoa dormindo 1 da manhã e falando que está estável. Sinto muito, não existe. A pessoa não está estável dormindo 1 da manhã e acordando 1 da tarde. Vai ensinar a reconhecer gatilhos, a como evitar situações, a reconhecer sintomas. Então, é fundamental o psicólogo. Perfeito. Acho que a gente acabou de ver vários porquês da psicoterapia ser fundamental. Você recomenda, foi uma pergunta que eu recebi na caixinha, você recomenda algum tipo de psicoterapia? As psicoterapias que têm mais robustez científica, ou seja, que são mais embasadas cientificamente, são as terapias comportamentais. Então, a própria TCC. Tem outras também, terapias que vão focar muito nos ritmos biológicos. Então, vão ajudar a pessoa a reconhecer os ritmos biológicos. No entanto, a própria TCC com a psicoeducação já vai fazer isso. Então, eu recomendo bastante a terapia cognitivo-comportamental. Teve uma revisão sistemática desse ano, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi do JAMA, não lembro, preciso ver, procurar, mas que mostrou que a própria DBT, que é a terapia comportamental dialética, também pode ajudar bastante no transtorno bipolar. Mas, de toda forma, é uma terapia que seja embasada cientificamente, uma terapia que vá fazer psicoeducação, ajudar a pessoa a reconhecer os sintomas e, obviamente, ajudar ela a se regular os ritmos dela. Perfeito. E quais seriam as adaptações na vida da pessoa? Tem uma pergunta que veio várias vezes, que é, pode tomar álcool? E o não, se não e se sim, poderia ser moderadamente ou zero álcool? Qual é a sua posição sobre isso? A minha posição, por incrível que pareça, ela foi mudando um pouco ao longo do tempo. Então, o que eu percebo, e eu falava para os pacientes, e ainda falo, é o seguinte: aquela pessoa que não tem histórico de dependência e está estável, e dependendo do medicamento que ela usa, ou seja, não usa medicamentos que vão interagir com álcool, tomar de forma moderada não tem um impacto tão grande assim. Qual que é o problema de dizer isso? Não está errado dizer isso. Não está errado, tá? Uma pessoa está estável, né? Assim, tá estável não sei quanto tempo. Tomar um gole, um copo de cerveja, vai estabilizar? Não, não. O problema é o seguinte, dificilmente uma pessoa que pergunta isso está buscando beber um copo de cerveja, entendeu? Ela quer beber mais. Então, a maioria, não estou falando da pessoa que perguntou, não. Estou falando a maioria. Segundo ponto, é difícil a pessoa entender o que é beber de forma moderada. Esse é o segundo ponto. Mas o que eu quis dizer, que eu fui ficando mais conservador, eu não vejo hoje a maioria dos meus pacientes que estão estáveis fazendo uso de álcool. Eles mudaram qualidade de vida mesmo. Então, em termos de atividade física, sono e uso de álcool. Então, eu não recomendo álcool. Se você falar assim,
bebe? Eu falo, não beba. Não beba, zero álcool, não beba álcool. Ah, mas é a questão que eu ponderei. Mas então hoje eu sou mais conservador, eu falo, álcool, ele instabiliza sim. Um gole, vai? Não, mas quem que vai tomar um gole no negócio? Então, eu sou mais conservador. Muita gente vai ficar brava, ah, mas eu bebo e tô estável. Não, mas eu não recomendo. Então, a pessoa tem que fazer atividade física, dormir bem, zero álcool, zero maconha, etc. Ah, perfeito. A pessoa é importante reforçar, a pessoa precisa abrir mão de do álcool e de outras drogas também. Sim, com certeza. Senão, não estabiliza. E um ponto que você tocou que é importante é o sono. Por que é tão importante a higiene de sono no bipolar? Porque o transtorno bipolar, como a gente está falando aqui bastante de depressão, hipomania, a gente não cita que ele apresenta uma alteração importante num dos componentes que vai cursar, causar o transtorno bipolar, alteração do ritmo circadiano. Então, é aquela pessoa que ela vai ter ou uma disruptura do ciclo circadiano, dormindo cada hora num horário diferente, ou aquela pessoa que mista e ela vai dormir muito tarde, porque ela sente energia até mais tarde, vai acordar mais tarde, mas você tem uma alteração muito importante do sono e como isso contribui com a fisiopatologia, ou seja, com a causa do transtorno bipolar, se você não deixa isso bonitinho, regulado, saudável, você está ajudando para a pessoa instabilizar. Então, essa é a base, entendeu? Essa é uma das bases, é o sono. O sono não está normal, se aquela pessoa está estável, ela vai ficar estável 1, 2 dias, depois ela vai estabilizar tudo de novo. Ah, é o que eu disse, está instável, mas está dormindo 4 da manhã? Não está estável, então está ativada, está com quadro misto, precisa variar. Então, como o sono faz parte da fisiopatologia, a gente chama assim, do mecanismo que vai levar ao transtorno bipolar, isso precisa estar muito bonitinho para a pessoa estabilizar, entendeu? Perfeito. Então, a gente citou a adesão ao tratamento como um ponto importante, a psicoterapia, essa higiene de sono. Você falou também de exercícios físicos? Ah, isso é fundamental. E assim, eu também, né? Eu ouço e eu sei, gente, a gente é psiquiatra, mas a gente trata, mas a gente sente a mesma coisa. Parece que nem quando o seu avô, sua avó fala para tomar água quando você está gripado. Faz atividade física e pronto. Mas não é. Faz de verdade, faz uma diferença muito grande a atividade física. Faz diferença sim, não necessariamente para a pessoa sair do quadro agudo, mas para manter uma qualidade de vida e uma estabilidade. Perfeito. E fora isso, o que mais que a gente tem que cuidar? Olha, eu diria evitar, primeiro, psicoestimulantes. Então, não significa que a pessoa com transtorno de déficit de atenção comórbido, com transtorno bipolar, não possa fazer uso, por exemplo, de um metilfenidato, uma lisdexanfetamina, mas precisa tomar cuidado, porque muita gente tem problemas cognitivos porque ainda não está estável ou estabilizou há muito pouco tempo, não deu tempo de recuperar, e uso de bebidas energizantes, então energéticos, precisa evitar, porque isso também estabiliza. Café. Café é a grande questão. Café em excesso também tem que evitar. Café só se a pessoa estiver estabilizada e o mínimo possível, então, no máximo 2 expressos, porque senão precisa evitar. O café não é legal para a pessoa com transtorno bipolar. E acho que tem mais alguma coisa. A gente falou. E um ambiente, Cristelle, harmonioso. Essa é uma outra coisa. Às vezes a pessoa está num ambiente horrível, porque ou um monte de familiar tem o quadro, e ela não consegue estabilizar, mas ela está num ambiente péssimo, entendeu? O trabalho é horrível, as pessoas chegam em casa tudo péssimo, um brigando com o outro, é uma outra coisa que precisa ser avaliado também. Com certeza. E eu recebi uma pergunta que eu me lembrei agora, que é bem importante a gente citar, e rede de apoio. Rede de apoio, ela é fundamental
E você faz um trabalho muito bom nesse aspecto também, sensacional. Porque, primeiro ponto, quando a pessoa recebe o diagnóstico, normalmente ela se sente muito sozinha. E ao longo do processo, ela se sente sozinha. Quem que está lá para ajudar? Fora, às vezes, o médico que vai lá e toma o medicamento, toma isso, não sei o quê. Não, mas precisa de alguém que dê um suporte para ela. Então, rede de apoio é fundamental, principalmente quando os familiares estão apoiando. Isso é muito importante, mas isso só acontece se os familiares também entendem que aquela pessoa é portadora de um transtorno. Quando isso acontece, é o melhor dos mundos. Porque daí a família ajuda, identifica, é a mãe me ligando, falando que o filho está mais irritado, é o marido que fica às vezes do lado da esposa na consulta e faz assim, fala, não, tá bem sim, não, olha, eu não senti tão bem. Então, isso faz uma diferença fundamental, fantástica, absurda, na busca de estabilidade do transtorno bipolar. Com certeza, gente. Rede de apoio pode ser família, pode ser amigos, pode ser grupos de apoio de pares, que é exatamente o que o Dr. João estava falando, isso que a gente faz na Mais com Humores. Vale citar a Abrata, que é a Associação Brasileira referente para quem tem transtorno bipolar e depressão. Eles têm grupos de apoio online gratuitos, tanto para portadores como para familiares. Então, é muito importante essa identificação, você sentir que você não está sozinho ou sozinha nesse processo todo, que você compartilha dos mesmos desafios. Com certeza, até para você entender que tem muitas pessoas como você. Então, a gente está falando de um espectro que ele acontece, nos últimos estudos, eles apontam uma prevalência muito maior. Se você pega todo o espectro, você está pegando cerca de 6 a 8% da população, e tem até um estudo que traz uma prevalência ainda maior. Então, tem muitas pessoas que são portadoras, que não recebem o diagnóstico, que sofrem, muitas vezes sofrem caladas. Quando você tem um grupo de pessoas, você consegue compartilhar, se entender melhor e se sentir incluído em algo. Perfeito. Gente, a gente já está se encaminhando quase para o final da nossa live. Eu vou trazer algumas das perguntas que eu consegui anotar. Primeiro, não sei se eu entendi bem todos os comentários, mas parece que tem alguém que está tomando lítio por conta própria e pessoas perguntando se precisa dosar o lítio. Então, queria que você falasse rapidamente da importância de se controlar a litimia. Então, o lítio é um medicamento que nunca se deve tomar por conta própria, sempre deve ser acompanhado por um profissional que entenda, e o lítio, ele pode primeiro intoxicar, se tiver numa dosagem mais alta, ou se tiver numa dosagem baixa, ele pode não ter a resposta terapêutica que a gente tanto busca. Então, é necessário dosar, além de acompanhar, obviamente, a função do rim e a função da tireoide. Perfeito. Tive uma pergunta ou comentário sobre o medo de dependência dos remédios. Os medicamentos, na sua maioria, eles não causam dependência, exceto os benzodiazepínicos, inclusive os psicoestimulantes. É questionável se de fato eles causam dependência ou se causam para uma minoria das pessoas, mas os medicamentos que não são tarja preta, exceto os Zolpidem, eles não causam dependência. Então, estabilizadores de humor não causam dependência. Anticonvulsivantes, lítio, antipsicóticos e antidepressivos, que não são estabilizadores, mas não causam dependência. Perfeito. A gente tive um comentário também falando de intervenções religiosas que algumas vezes são desfavoráveis e falam para abandonar a medicação. Então, acho que vale um ponto aqui bem importante, que já tem estudos mostrando que religiosidade, espiritualidade é um ponto importante na vida da pessoa, que ajuda, sim, na sua recuperação, mas tem que tomar cuidado com algumas vertentes que demonizam o transtorno bipolar. Falou tudo. Exatamente a linha de pensamento. Isso mesmo. E tem uma pessoa que perguntou de comorbidade. Gente, comorbidade daria uma live inteira, não é, doutor? Daria. O que é comorbidade, para quem não sabe? Bom, o que significa?
Comorbidade é quando você tem um transtorno ou uma doença e outra ocorrendo em conjunto. Então, comórbida, tá? Ocorrendo em conjunto. Então, no transtorno bipolar, o que acontece na maioria das vezes é uma falsa comorbidade. Na verdade, a gente fala que são epifenômenos. Você tem o transtorno bipolar e ele está produzindo outros sintomas que você vai fechar diagnóstico de outros transtornos. Então, tá o transtorno bipolar aqui ativo, e daí começa a aparecer, tem transtorno bipolar, tem transtorno de ansiedade generalizada, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e na verdade só tem o transtorno bipolar, e você tratando o transtorno bipolar, você melhora essas falsas comorbidades, porque não ocorriam, na verdade, ao mesmo tempo, porque era uma doença só. Mas o que pode acontecer é você ter o transtorno bipolar e ter um outro quadro em conjunto, como, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção, pode acontecer. Então, daí, no caso, você primeiro trata o transtorno bipolar, vê o que sobra de sintoma, daí trata o outro sintoma, o outro transtorno. Acho que o mesmo raciocínio vai se aplicar para a pergunta seguinte: como tratar bipolaridade junto com dependência química? Exatamente. Normalmente, a dependência química na bipolaridade, ela decorre de um aumento da impulsividade, em que a pessoa ela vai aumentar o consumo de substâncias psicoativas. Então, você precisa deixar a pessoa estável. Quando a pessoa, ela, entre aspas, mas ela estabiliza, né, do humor, do impulso, e ela criou uma dependência, mesmo que tenha decorrido por conta do quadro bipolar, e daí é um quadro mais difícil de tratar, mas é super possível. E daí a gente vai focar em psicoterapia para dependência, em outros tratamentos, às vezes não medicamentosos, para dependência, e em uso de alguns medicamentos que não interfiram com o transtorno bipolar também para dependência. Perfeito. Gente, doutor, tem muitas perguntas, mas não vai dar hoje para a gente responder a todas. Acho que a gente já passou por um pouquinho tudo o que a gente acha importante, do que fazer depois do diagnóstico. Se tiverem mais perguntas, podem deixar nos comentários da live, que vai ficar salva. Eu ouvi uma pergunta sobre a Mais com Humores, o grupo de apoio. Então, vou repetir: o grupo de apoio é um grupo de apoio online para mães e futuras mães com depressão ou transtorno bipolar. É um grupo aberto, né, para esse público. A inscrição é feita no link na minha bio. Então, entrando lá no meu perfil, na bio tem vários links. Você clica em pré-inscrição e preenche o questionário e você vai receber as próximas datas. Então, aproveitem, fazem suas inscrições, mães e futuras mães, que já na próxima semana, acho que vamos ter um novo grupo de apoio. Então, queria deixar para você algumas palavras finais, algum recado final que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir depois. Primeiro, não vou, obviamente, poupar agradecimentos, e o que você faz é fantástico, e falar para as pessoas que nos assistem, né, que quando você tem um transtorno bipolar, você precisa buscar, sim, a estabilidade a qualquer custo. É um tratamento que pode ser bastante cansativo para alguns, mas que quando você atinge uma melhora do quadro, a sua qualidade de vida melhora, a sua funcionalidade, seus relacionamentos também. Muitas vezes não é fácil a aceitação do transtorno bipolar e nem compreender, pelo menos inicialmente, o que significa ser portador de bipolaridade. Mas uma vez que você entenda, os sintomas vão ficando mais claros, a sua vida vai ficando mais fácil de ser vivida e entendida. Então, busque um especialista. Se você acredita que você tem, vale a pena buscar essa estabilidade. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela presença, pela audiência. Muito obrigada a quem vai nos assistir depois. Estamos à disposição de vocês. Seguem nos perfis @Dr. João Lorenzini, @Mais com Humores. Foi um prazer receber você. Agradeço de novo. Foi um prazer muito grande estar aqui. Qualquer dúvida pode deixar
nos inbox. E até uma próxima live. Ah, com certeza. Até uma próxima. Muito obrigada, Um gente. Boa noite. abraço, tchau.